Muito bem, estamos de volta para mais essa aula. Galera, agora é aquele bate-bola, jogo rápido. Vamos ver os principais itens sobre as instalações, produção das codornas, ou dos empresários da cotonicultura. Isso mesmo. Claro, vamos enfatizar, vamos lembrar, né? Tudo que nós falamos sobre os sistemas de produção em que envolve somente os reprodutores. Nossa aula 41.2, eu ia falar 14.2, 41.2. E ó, finalizando, eu vou deixar vocês aí fazendo as atividades, mas depois eu volto para a gente corrigir. Meu diretor, na tela. Olha aí, pessoal. Cotonicultura, instalações e produção. O que nós falamos, professor? Falamos de uma introdução, a viabilidade da produção, as instalações e o manejo de produção. Então vamos só para a gente relembrar. Remember. Aí, ó. Pessoal, o que é cotonicultura? Cotonicultura é criação de codorna. Agora, professor, essas codornas têm vantagem? Qual é a vantagem de produzir? Pessoal, baixo investimento inicial, demanda de mão de obra também é baixa, necessidade de pequenos espaços iniciais e retorno financeiro. Meu diretor, para mim, sempre vamos lembrar aqui uma coisa para vocês. Professor, eu vou iniciar do nada, assim, do nada. Primeira coisa, eu tenho que ter um mínimo de um macho e 3 fêmeas para iniciar. Claro que no período de produção, né? Produção, professor, o quê? A demanda, você tem que aí ter feito um lote. Então, um lote, nós temos 3 fêmeas, cada fêmea é uma família, uma descendência. Mas essas 3 fêmeas com o macho vão me dar um lote de aproximadamente aí, ó, 100 indivíduos. Um lote com 100 para iniciar. Claro que tem lote de 1.000, tem lote de 200, mas o que é um lote de 100? É aquele lote que vai te dar uma heterogeneidade. O que é heterogeneidade no lote, professor? É manter o produto, a qualidade do produto. Nós estamos falando do quê? Falando de postura. Então eu quero ovos uniformes. Quer ver uma coisa? Quando tu vai no mercado, vamos falar de ovo tradicional, você vai no mercado, você vê as bandejas, tem ovo pequeno, tem ovo médio e ovo graúdo. Só que eles colocam tudo numa bandeja, só os graudão, só os médios. Às vezes, quando tu vai na feira, tu vê a diferença. Então, claro que o que eles querem na codorna? Que todas colocam um ovo uniforme. Isso é o produto. Ovo com a casca resistente é o produto. E o ovo que mantém a nutrição. Nutrição. Aquele ovo tem que ter a quantidade de proteína, vitamina, lipídios, colesterol essenciais para nós e de qualidade. Para isso eu tenho que ter a heterogeneidade. Para manter esse produto, no mínimo um macho e 3 fêmeas. Mas para você ter o lote eficiente lá da granja, para você atender o mercado, de ter 2.000 aves, você tem que ter 2 machos e as 3 fêmeas para manter essa heterogeneidade. Quando a gente está falando de postura, agora outra coisa, quando nós estamos falando de corte, menor tempo para o abate. Quando é que essas aves entram em período de produção, professor? Aptas à reprodução, os reprodutores, desculpa, não produção. Produção é pôr ovos, reprodução é outra coisa. De 35 a 40 dias. Já estão aptas para pôr ovos galados que vão para uma chocadeira ou incubadora, como nós gostamos de falar. Então não existe esse negócio de você deixar o animalzinho aqui, ó. Não existe esse negócio de ficar deixando eles chocar, não. Porque nós temos que manter um fluxo, ok? Na tela, meu diretor. Olha aqui, pessoal. Também falamos, ó,
de serem rústicos, ter uma rusticidade. Lembrando, não se deve deixar os reprodutores próximo às aves que vão fazer a produção. São diferentes esses negócios. Fazer coleta 2 vezes durante a semana, tá bom? Claro, nos períodos mais a menos do dia. Lembrando também aí, ó, professor, sobre os períodos aí de temperatura local, o ambiente onde nós devemos deixar esses animais. Temperatura para armazenamento dos ovos de 10 a 16 graus, umidade relativa em torno de 75 a 80%. E ó, período máximo de incubação, 16 dias e 12 para você conseguir realizar o processo de armazenar, tá? E claro, ração vai ser diferenciada. Ração de reprodutores é uma, ração para produção é outra. E aí você tem N possibilidades de realizar esse período de produção das rações. Para mim, meu diretor, pessoal, agora eu vou deixar vocês aqui com as atividades, tá bom? Respira, tranquilo, responda as atividades. Daqui a pouco eu te volto para a gente fazer aquela correção. Tchau, tchau. E aí, como é que foram nas atividades? Eu sei, teve mais perguntas abertas do que perguntas fechadas, não é isso? Mas não se preocupe não. Como é que nós vamos fazer, professor? Simples. Perguntas fechadas são aquelas perguntas que vêm com as alternativas. Alternativa A, B, C, D. Nós vamos colocar a pergunta, colocar as alternativas e explicar por que determinadas alternativas não contemplam o que foi solicitado. Mas se sobrar ainda alguma dúvida, um restinho que for, a gente volta numa lâmina e explica porque somente uma delas compreende a resposta, tá bom? Atende o que foi perguntado aí. Também, quando tivermos questões abertas, professor, como é que nós vamos fazer? Vamos pegar nesse exato momento, que é o momento que nós vamos tirar as dúvidas, sanar a dúvida, vamos colocar a pergunta e na hora que a gente colocar a resposta das alternativas, das questões abertas, discursivas, eu vou comentar a resposta. Durante o procedimento de eu comentar a resposta, eu percebi que eu não coloquei uma palavrinha, um conceito, uma palavra técnica. Mas eu descrevi ela, professor, está errado? Não, a questão contempla. Claro, o que a gente pede? Que você coloque lá, você sublinhe o que você descreveu e coloque entre parênteses o significado, o termo técnico. Isso cria uma familiarização, pessoal, e auxilia muito no procedimento de escrita, nas avaliações, tá bom? Vamos lá para cada questão? Meu diretor, na tela. Olha aí, pessoal. Questão de número 1. Quais são as principais vantagens para o cotornicultor em sua criação? Cotornicultor em sua criação em relação a um avicultor, criador de galinhas. Ah, claro. Cotornicultor é quem cria codorna. Avicultor é quem cria avião. Tô brincando. Avicultor é quem cria galinha. Quais são as vantagens, né? A relação de um para o outro. Olha aí, pessoal. Rápido crescimento das aves. As codornas, elas têm um amadurecimento sexual mais rápido. Então, desde a hora que elas chegam, né, até a data de entrar em produção e reprodução, não é nem produção. Produção é o quê, pessoal? Produção é a postura. E também tem a produção de corte, de ganhar peso, carcaça. Nós estamos falando de reprodução. Então é de 35 a 40 dias. Então elas são precoces. Para os dois, tanto para corte como para postura. Olha aí, ó, maturidade sexual de 35 a 45 dias. Por quê, professor?
Por que tem essa... Como é que chama, gente? Por que tem essa... Pituimba. Deu branco. Tem essa variação. Obrigado, Senhor Deus. Por que tem essa variação de 35? Porque nós vamos ver... Para mim, meu diretor, nós vamos ver, pessoal, tem essa variação aqui, ó. Nós vamos... Hoje, é estrutura, né? Nós tivemos aula de estrutura, tivemos aula falando sobre criações, produção. Na próxima aula, nós vamos falar sobre raças. Existem raças diferentes. Dependendo da raça, vai ter variação, sim, da maturidade sexual, do período de produção, período de reprodução, tá bom? Claro, além das raças de codorna, tem os cruzamentos que você faz. E aí você tem determinadas linhagens. E uma linhagem vai te dar o quê? Determinada característica que o mercado requer. Tá bom? Por isso dessas variações que a gente vê quando fala em determinadas criações. Essas variações são advindas às raças. Dependendo dela, vai estar próxima dessa média. Tá bom? Na tela, diretor. Pequeno espaço de alocação. Baixo investimento. Ei, esse baixo investimento é um baixo investimento inicial. Para você iniciar a criação, você tem um baixo investimento. Claro, quando você chega a 2.000 codornas, tem que ser tudo mecanizado. E aí você consegue se estruturar gradativamente, essa palavra. Retorno financeiro em tempo rápido, tá bom? Então, estas são 1, 2, 3, 4, 5, 6 vantagens que nós temos em relação ao processo de criação das aves convencionais. Tanto pacote como postura. Mas deixa eu frisar aqui. Claro, nós estamos falando só da postura, porque não tem uma viabilidade econômica ainda aqui no estado de Rondônia, eu não vejo, para corte. The question 2. Eita, já viu aí, ó. As codornas são aves. Opa! Parabéns para quem descobriu isso aí. As codornas são aves. Podia ter colocado, as codornas são altamente produtivas e de grande rusticidade. As codornas são aves. Vou refletir disso. As codornas são aves altamente produtivas e de grande rusticidade e que, pelo seu pequeno porte, acabam ocupando menor espaço. Sim. No sistema de criação, devido a seu manejo, pode-se fazer a integração com outras criações. Ah, sim. É verdade. Gado, galinha e porco, peixe, porco e minhoca, avestruz, coelho e porco, porco, abelha e peixe, minhoca, gado e peixe. Alternativa B, como estava aí desde o início. Mas só frisando uma coisa. Existem algumas NRs que não... Como é que fala? Com as palavras, Jefferson. Mas não sugerem criações de porcos próximos, né? Granjas de porco próximo a um aviário de cotônico de codornas. Tá? Ok. Mas o que é impedido são outras aves. Questão de número 3. Quanto ao manejo de codornas, quais recomendações devem ser seguidas quanto, de novo, ao destino das aves, de postura e das reproduções? O que fazer com os ovos a cada postura no próprio recinto? Oxe, aí, gente, as aves destinadas à postura de ovos não devem estar no mesmo local, no mesmo recinto que as aves destinadas à reprodução. Assim, pessoal,
Vamos supor, isso aqui é um galpão, tá? Um galpão. Nesse galpão tem aqui a área de postura, vamos falar aqui, ó, postura. Bem aqui tem os reprodutores, não precisa de um espaço muito grande. E aqui tem todo o processo de... Ainda é um galpão. Não é um galpão todo, ele é subdividido, tem setorizações, tá? Aqui, ó, pode estar o setor de reprodução, aqui de chocar, aqui de armazenamento de alimentação, nutrição, e aqui é o galpão. Tá? A gente vai ver, nós vamos ver depois, não pode estar no mesmo ambiente, tá? Os ovos devem ser recolhidos 2 vezes por dia, sendo uma pela manhã e outra no final da tarde. Claro, ressalva aí todo o procedimento de manejo que é realizado, que não é o assunto, não foi o assunto da aula, né? Ok, professor. Ok. Questão de número 4. É uma carta. A dieta alimentar destas aves, é muito importante e deve ter maior atenção para o que se propõe do sistema de criação. Mas, tendo para corte, tanto para corte, ou para a produção de ovos, também conhecido como postura, a dieta tem que ser rica em quê? Em proteína, que além de mantê-los saudáveis, melhora a qualidade dos ovos. Quais foram as sugestões? Quais foram as sugestões quanto à produção de ração, disponibilidade durante a aula e na exposição da matéria jornalística sobre a postura de ovos de codorna? The X-Answer. Durante a aula foram sugeridos as receitas de ração caseiras. É verdade. E ó, sugeridas, com uma mistura de alpistes, grãos de soja, de leite em pó, também proteínas isoladas, com o acréscimo de flor de pimenta, casca de ovo moída. Outra sugestão é que a ração pode ser base de jiló ou ovo. Na sugestão do Coturnicultor do vídeo, a ração é preparada com farelo de soja e milho e oleaginosas e alguns minerais. E para a gente finalizar, um tratado como questão. Aí é um tratado. A atividade da avicultura volta-se para a produção de ovos para o consumo humano. Nesse tipo de criação, as aves ficam em aviários, ambientes protegidos, para atender às necessidades das poedeiras. Estas são selecionadas por sua capacidade de produzir. Sua capacidade de produzir ovos de qualidade. Em quantidade e regularidade exigidos. É verdade. Ovos de qualidade em quantidade e regularidade exigidos. Então, isso aí, pessoal, que eu estou sublinhando, é o fluxo de produção. São utilizadas raças especializadas com alto potencial de postura. Quanto ao manejo dos ovos após serem retirados do recinto de postura, quais são as recomendações? Os ovos devem ser mantidos em refrigeração. Mas que tipo de refrigeração? Temperatura mais ou menos entre 10 a 16 graus e uma umidade relativa do ar em torno de 75 a 80%. Para mim, meu diretor, pessoal, são várias etapas, vários procedimentos de manejo e, ó, sempre lembrando para vocês, tá bom? As aulas são em etapas, então a gente ainda vai ter aí a parte 2 e a parte 3 de produção. Vamos falar de todos os manejos e qualidade do procedimento de melhorar tanto o lote quanto a viabilidade econômica em relação à nutrição desses animais, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.